E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido bastante já com a nossa última aula de isomeria geométrica, que agora a gente vai começar mais um novo tópico de isomeria, que vai ser o último tópico de isomeria que a gente vai ver, isomeria ótica. E a gente vai começar esse estudo da isomeria ótica analisando um experimento aqui. Olha. A gente vai pegar um potinho e dentro desse potinho a gente vai colocar uma substância. E o experimento consiste em fazer incidir sobre esse potinho um feixe que tem uma luz polarizada. E o que é essa luz polarizada, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu acendo uma lanterna e vou iluminar uma região aqui da lousa. Vocês concordam que vai ficar uma região iluminada? Circular, uma forma de círculo. Por que isso acontece? Porque uma série de feixes em infinitas direções vão se somando nessas infinitas direções e vão compondo essa estrutura circular. Se eu incidir essa luz sobre um filtro, esse filtro pode me deixar passar somente uma dessas direções, por exemplo, a direção vertical. Então, todas as outras direções param nesse filtro. A única direção que passa é a direção vertical. E é essa luz aqui que eu vou fazer incidir sobre aquele potinho. Então, o que acontece? Olha lá, dá uma olhada. Na maioria dos casos, quando eu incido essa luz polarizada sobre a substância, na maioria dos casos, o que acontece? O que eu observo do outro lado? Eu observo que não houve mudança de direção da luz polarizada, ou seja, entrou vertical, saiu vertical, nada aconteceu. Só que em algumas substâncias, eu observo que essa luz sai um pouco inclinada para a direita ou para a esquerda. Essa luz polarizada sofre um desvio. E aí eu chamo este composto aqui de um composto opticamente ativo. Composto opticamente ativo. Legal isso, legal. Isso é um dado experimental. Então a gente está olhando isso do ponto de vista experimental. Tá, a gente está olhando isso então do ponto de vista experimental. Mas o que acontece do ponto de vista molecular para que essa atividade ótica aconteça? O que essa substância aqui tem de especial, né? O que verificaram nessa substância que ela tinha de especial para apresentar essa atividade ótica, para ela ser capaz de desviar a luz polarizada? O que ela tem de diferente das outras substâncias? E aí perceberam que essas substâncias todas tinham estrutura baseada no carbono. Legal, compostos orgânicos. Mas por que não todos os compostos orgânicos? A maioria dos compostos orgânicos também não tem atividade ótica. Por que só alguns compostos orgânicos apresentam essa atividade ótica, né? Então vamos estudar os ligantes do carbono que apresentam atividade ótica. E eles foram estudar isso e perceberam que ele tinha aqui, ó, um ligante 1, um ligante 2, um ligante 3, um ligante 4. E todos esses ligantes eram diferentes entre si. Isso fazia com que esse composto fosse chamado, a esse carbono aqui, de carbono assimétrico. Ou também carbono
quiral. E era esse cara que todos os compostos oticamente ativos tinham em comum. Todos os compostos que eram capazes de desviar a luz polarizada ou para a direita ou para a esquerda apresentavam pelo menos um carbono assimétrico ou quiral. Legal, bacana. Entendi tudo. Você vai olhar para mim e falar, entendi o experimento, entendi o que é luz polarizada, entendi o que é um composto opticamente ativo que desvia a luz polarizada, entendi o que é um carbono assimétrico, é aquele que tem todos os 4 ligantes diferentes, mas eu não entendi o que isso tem a ver com a isomeria, porque eu disse para vocês na primeira aula, não disse? Na primeira aula de isomeria, claro, que os isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas fórmulas estruturais diferentes. E o que isso tem a ver, né? Você fala, poxa, legal, atividade ótica, estrutura molecular de compostos com atividade ótica, mas o que isso tem a ver com isomeria? Isomeria não é um composto ter diferentes formas estruturais para uma mesma forma molecular? Exatamente isso. Acontece que esses compostos, né? Vamos refazer. Acontece que esses compostos aqui baseados, em carbonos assimétricos, eles podem desviar a luz polarizada. Então, um mesmo composto, ele pode ter duas estruturas moleculares diferentes. Então, aqui, composto 1 e composto, olha lá, dividir, composto 2. Vamos lá, vou colocar uma hidroxila aqui, uma amina aqui, um cloro aqui e um bromo aqui, H2. Aqui eu vou colocar uma hidroxila, uma amina, um cloro e um bromo, olha lá. Esses dois caras, então, são isômeros. Você vai falar, poxa, mas eles não são iguais? Olha só. Não são. Justamente por isso que esse carbono é chamado de carbono quiral, porque ele forma, quiros quer dizer mão, ele forma como se fossem duas mãos. Olha só, aqui o polegar na amina, o mínimo no bromo e o indicador lá em cima para a hidroxila. Aqui, polegar na hidroxila, mínimo no bromo e polegar na amina, mínimo no bromo e o médio lá na hidroxila, olha lá. Só que as mãos, elas são imagens especulares uma da outra. Elas não são iguais. Essa mão, se você olha ela, você sabe que é uma mão esquerda. Essa mão, se você olha ela, você sabe que é uma mão direita sem eu precisar dizer. Porque as mãos são diferentes, apesar de você conseguir sobrepor. Essa mão, por exemplo, o polegar está para dentro, essa aqui também. Se eu colocar os polegares para o mesmo lado, a palma fica para um lado e o dorso da mão para o outro lado. É a mesma coisa que acontece aqui. Você fala, poxa, eu não posso virar isso aqui espacialmente e fazer essa amina ir para o lado de lá, o bromo vir para o lado de cá. Virar ela assim? Posso, mas ela ainda não vai ser igual a isso, porque lembra, a estrutura aqui, olha lá, é tetraédrica. Se você der uma olhada na aula de geometria molecular, você vai ver. Essa estrutura aqui é tetraédrica. Essa estrutura aqui, é tetraédrica. O que acontece quando eu viro isso? O cloro que está aqui na frente vai para trás. E aí eu vou ter duas moléculas ainda diferentes. Uma com o cloro na frente, uma com o cloro para trás. Ou o contrário. Então, não importa a posição que eu coloque essas moléculas, elas são diferentes. São imagens especulares. Então, frequentemente você vai ver essa representação disso aqui no meio sendo representado como um espelho plano. Essa molécula que tem os 4 ligantes diferentes entre si, mas os mesmos ligantes que esta molécula, são imagens especulares uma da outra. Por mais que você vire e reposicione essas moléculas, elas nunca vão ser iguais. São moléculas diferentes que apresentam atividades óticas diferentes. Então, por exemplo, esse composto vai desviar a luz para a direita.
Digo para a esquerda. E esse composto vai desviar a luz polarizada para a direita. São compostos que têm atividade óptica oposta, porque eles são imagens especulares. Tudo bem? Esse composto que desviar a luz para a esquerda, eu vou chamar de levógiro. Eu vou chamar de levógiro. E esse composto que desvia a luz para a direita, eu vou chamar de destrógiro. Então tá aí, nomeamos cada um deles diferenciando. Temos o composto levógiro, que é aquele que desvia a luz polarizada para a esquerda, e composto destrógiro, que é aquele que desvia a luz polarizada para a direita. Aí temos efetivamente o que a gente chama de isometria ótica. Por quê? Esse composto tem uma estrutura, uma fórmula estrutural. Esse composto tem uma fórmula estrutural diferente desse, mas os dois têm a mesma fórmula molecular. São isômeros. Isômeros óticos, por quê? Porque eles apresentam atividade ótica. Um desvia a luz polarizada para a esquerda, o outro desvia a luz polarizada para a direita. E isso é tão fato, eles são tão diferentes que existem medicamentos, por exemplo, a levodopa, dopamina, dada para pacientes com Parkinson. O levógiro tem atividade sobre os sintomas. Então, a pessoa que tem os sintomas do mal de Parkinson toma o remédio levógiro e tem os sintomas melhorados. Quem toma o remédio destrógiro não tem os sintomas melhorados. Então, a atividade não só ótica, mas também química de cada um desses compostos é diferente. Tem mais uma coisinha que eu queria falar, última coisinha. Vamos supor que nesse mesmo potinho aqui, olha lá, que eu coloquei inicialmente só levógiro ou só destrógiro e observei uma atividade polarizada, eu vou pegar ele de novo. Vou esvaziar o potinho, vou pegar o potinho de novo e vou colocar dessa vez uma mistura. Eu vou colocar 50% levógiro e 50% destrógiro. Certo? Pensa bem, o levógiro vai querer deslocar a luz polarizada para a esquerda. O destrógiro vai querer deslocar a luz polarizada para a direita. E eu vou lá, vou incidir a luz polarizada então. Coloquei a luz polarizada sobre o potinho. O que eu vou observar na saída? Eu vou observar que não houve alteração da polaridade da luz. Por quê? Metade puxou essa luz para a esquerda, a outra metade puxou a luz para a direita. E eu não tive nenhuma alteração da polaridade. Essa mistura, 50% levógiro, 50% destrógiro, é o que a gente chama de mistura racêmica. Que efetivamente, como um todo, não apresenta atividade ótica, mas individualmente cada um de seus compostos tem atividade ótica. Legal, agora você pode chegar quando o cobrador de ônibus perguntar para você: ei, o que é uma mistura racêmica? Você pode falar: ô, seu cobrador de ônibus, uma mistura racêmica é uma mistura de 50% levógiro, 50% destrógiro, e faz com que toda a solução não apresente atividade ótica. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de isomeria ótica. Sempre lembrando, gente, sempre lembrem, composto que tem carbono quiral apresenta atividade ótica, podendo ser levógiro ou destrógiro, se deslocar a luz para a esquerda ou para a direita. Obrigado e até a próxima.
Bom, se você assistiu a aula e ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo duvidas@quinapse.com.br e escrever no assunto do seu e-mail química, o título da aula. Enviar a sua dúvida, a gente vai tentar sanar ela o mais rápido possível. Obrigado e até a próxima.